Oi, gente, boa noite. Estamos aqui em mais um Celebra, hoje, dia 20 de janeiro. Hoje a gente vai estar com o pastor convidado, o pastor Pedro. Ele vai trazer um tema muito legal pra gente. Não esquece que depois da mensagem nós vamos estar interagindo no bate-papo, que você sabe que nos últimos foi muito relevante para a nossa vida. E olha só, o nosso tema de hoje é vida relevante. Não perca. Agora é com você, pastor. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Pedro da Capela aqui, espero que vocês estejam ótimos, tenham começado bem o ano. Eu estou aqui no meu escritório, aqui na igreja, e hoje eu tenho o prazer de compartilhar uma mensagem com vocês. Quando eu fui convidado para pregar essa mensagem, eu falei, poxa, que legal, nunca fui em Cabo Frio. E aí o meu amigo que me convidou, já vou falar o nome dele, ele falou assim, não, mano, mas é virtual. Falei, tá bom, né? Vamos pregar. Mas a pandemia trouxe isso pra gente, né? Que coisa fantástica. Eu tô aí com vocês, tô pensando em vocês, orando por vocês e ao mesmo tempo continuo aqui na minha cidade. Isso é muito legal, eu fico muito feliz com esse progresso. E aí eu vim aqui pro meu escritório, eu e o meu quadro, que eu sou apaixonado com aquele quadro ali, ó. Olha só que coisa louca. E aí vim aqui compartilhar essa mensagem com vocês. Mas antes de falar da mensagem, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Quero agradecer ao meu amigo Cláudio Gabilan e a família dele que me convidaram para essa aventura. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu já pude perceber o caráter e as intenções por trás de cada atitude, de cada ação do Cláudio. A gente se esbarrou pessoalmente algumas vezes e acabou virando uma amizade sincera na internet, um discipulado mútuo. Eu gosto de usar a expressão uma amizade espiritual. Então, quero agradecer primeiro, Cláudio. Obrigado, cara, por ter me convidado, confiado a mim essa oportunidade e esse tempo. E agradecer aos pastores, obviamente, né, cara? É muito difícil você confiar em quem você não conhece. Então, espero não decepcioná-los. Espero que vocês gostem e tirem proveito dessa mensagem com todo mundo que vai assistir. Sejam os jovens, sejam outras pessoas que vão assistir isso depois. Enfim, espero que essa mensagem fale com cada um de vocês. Meu objetivo hoje é falar sobre uma vida relevante. Uma vida relevante. Em tempos de crise que a gente está vivendo, toda vida é relevante. Toda vida tem um significado. Toda vida tem um propósito. E eu gosto de usar a expressão propósito. É um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu falo muito sobre Ikigai, sobre achar o meu propósito, achar a minha vocação. Converso muito com os jovens a respeito disso. E eu amo esse assunto, literalmente amo. Eu acho que eu poderia ficar falando aqui 5, 6 horas seguidas e não ia esgotar de assunto. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero me deter a algumas poucas coisas. E falando sobre propósito, uma das perguntas que eu sempre faço quando eu estou conversando com alguém, num café ou algum ambiente assim, é a seguinte: por que você está vivo? Desafia essa convicção sua aí, você está sentado aí na cadeira, está assistindo, talvez você esteja assistindo em casa, talvez você está assistindo no YouTube, talvez você está assistindo isso depois que isso já aconteceu, né? Você não está assistindo ao vivo, mas está gravado. Se pergunte aí, por que eu estou vivo? Por que eu acordei hoje de manhã? Por que eu tenho o privilégio de respirar? Eu sempre que sento num café com alguns jovens, né, o pessoal que está querendo descobrir a vocação e o destino da vida, eu pergunto para eles o seguinte: cara, o que te dá o direito de roubar o meu ar? Porque o ar é caro. E o que te dá o direito de roubar esse meu ar? Por que esse narigão seu aí está roubando o meu ar? Eu falo isso para eles. E é uma pergunta desconcertante, porque a maioria das pessoas não sabe por que acorda. A gente vive num piloto automático, numa sociedade tão ocupada, onde a única coisa que a gente tem fora das nossas ocupações são as nossas distrações. Você se ocupa com o trabalho e se distrai com a mídia social e deixa de fora o que é mais importante. Eu não sei se você já leu, mas tem um livro muito famoso chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficientes, escrito por um autor chamado Stephen Covey. Ali nesse livro e em vários outros, ele relata a técnica de colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. No exemplo onde ele coloca pedras grandes dentro de um frasco, depois as pequenininhas, depois enche de areia e depois coloca água. Se a gente se distrair com o Instagram e se ocupar só com o trabalho que a gente faz para comer, a gente deixa de colocar as pedras grandes primeiro. Família, relacionamentos, propósito, destino. Então, eu quero começar esse bate-papo dizendo o seguinte: uma das coisas mais importantes que você pode fazer é descobrir o seu propósito. Um autor muito famoso também, de já muito tempo atrás, chamado Mark Twain, disse que o homem tem 2 datas importantes na sua vida. A primeira, quando ele nasce, e a segunda, quando ele descobre por que
nasceu. Então eu quero encorajar você a desafiar as suas convicções e os seus pensamentos. Por que você está respirando? Por que você não morre hoje? O que move o mundo, o universo, Deus, para te manter vivo no dia de hoje? Qual é o seu propósito? Você precisa achar o seu propósito. E achar o seu propósito tem tudo a ver com uma tríade. A identidade, o propósito e o destino. A identidade, quem é você? Esses dias eu vi na internet um cara famoso também falando sobre isso, Thiago Brunet, eu acho o nome dele. Ele falava assim, identidade, propósito e destino. O que é identidade? É quem é você. Talvez você tenha acreditado numa mentira, que você é um fracassado, que você é isso, que você é aquilo, que você não serve para nada. Talvez seu relacionamento com seus pais te levou a crer que você é uma pessoa que merece menos na vida. Enfim, eu quero te dizer que você é filho do Deus Altíssimo, você é príncipe no reino de Deus, que você herdou o reino de Deus junto com Jesus Cristo. Isso não é uma desculpa para viver uma vida descansada, esperando que tudo caia no seu colo. Não, mas a sua identidade é essa. Você recebeu uma nova identidade, um novo nome, você é uma nova criatura. Então, quando você coloca a sua fé em Jesus, as coisas mudam. Essa é a sua identidade. E a sua identidade leva ao seu propósito. Quem é você e por que você é quem você é. Qual é o seu propósito? Quais são as atividades que você exerce que ilustram a sua identidade, que demonstram a sua identidade? Eu, por exemplo, eu tenho vários papéis, mas eu tenho uma identidade. Eu já consigo me reconhecer como um soldado no exército de Deus, por exemplo, é um dos exemplos que eu uso. Então o meu propósito, ele precisa refletir minha identidade. Então tudo que eu faço, como isso que eu estou fazendo aqui agora, compartilhando essa mensagem com vocês, tem a ver com a minha identidade. E por último, destino. Para onde você vai? Identidade, propósito e destino. Os três estão ligados. Se você sabe quem é você e para que você é quem você é, você sabe para onde você vai. Você sabe o seu destino. E embora a gente não se preocupe muito com o destino final, porque isso está garantido em Cristo, a gente aproveita a jornada sabendo que o destino final é maravilhoso. Propósito. Qual é o seu propósito de vida? Eu quero te convidar a ler uma passagem bem rápida, está no livro de Atos, no capítulo 9. É uma passagem do começo da vida de um dos meus personagens favoritos, Paulo. Paulo era o terrorista, o jihad da Bíblia naquele tempo. Ele era o cara que perseguia os cristãos. Era judeu por excelência, criado aos pés do mestre mais sinistro que tinha do judaísmo, sabia tudo de lei. E na lei não tinha falha nenhuma, o cara era top. E aí ele tem um encontro com Jesus, um encontro místico, no meio do nada ele tem uma visão, e aí essa visão leva ele a mudar o propósito dele. O propósito dele era perseguir a igreja e agora passa a ser plantar igrejas. O propósito dele era matar cristãos, agora o propósito dele é trazer vida para as pessoas que estavam mortas. O propósito dele era eliminar todos aqueles que seguiam Jesus em nome de Deus. Agora o propósito se transforma em fazer discípulos de Jesus em nome de Deus. De perseguidor a plantador. Olha que coisa fantástica. Atos, capítulo 9, começa a história de Paulo. Paulo tem uma visão, ele cai ali na estrada e ele tem um encontro com Jesus e Jesus pergunta para ele: por que tu está me perseguindo, Paulo? Saulo, né? Na época, o nome que você vê escrito é Saulo, mas é a mesma coisa, são só idiomas diferentes. Por que você está me perseguindo? E ele fala: mas eu não estou te perseguindo. Não, tá sim, está perseguindo a igreja. Você não pode fazer isso. E aí, enfim, o encontro se desenrola, você conhece a história. Chega no ponto onde ele está cego. E aí Deus, ao mesmo tempo, cronologicamente, vai e fala com um cara chamado Ananias. Um outro cara na história, um outro personagem que aparece só nessa vez. E aí fala: Ananias, ó, o negócio é o seguinte. Vai aparecer um cara na tua casa aí chamado Paulo. E aí você ora por ele, para ele recuperar a visão. Tá? Aí Ananias fala assim: não, pelo que? Você é doido, meu. Claro que ele não falou isso para Deus, né? Ele falou: ô Deus, dá licença, deixa eu fazer um questionamento aqui. Esse cara que está vindo aí, até onde eu sei, ele tem uma carta de autorização do Império Romano para perseguir os cristãos. Eu aqui. Se esse cara chegar aqui, ele vai me matar. E é aí que eu quero que você pegue a história. Vamos ler esse versículo 15. Atos, capítulo 9, versículo 15. Eu vou ler em voz alta para você entender por que eu fiz todo esse caminho. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome aos que não são judeus, aos reis e ao povo de Israel. Olha só, Deus vira para Ananias e fala assim: Ananias, só vai, meu querido, porque esse cara aí é um instrumento meu. E eu escolhi ele para levar o meu nome aos que não são judeus, aos reis e ao povo de Israel.
Interessante que mais lá na frente, quando ele escreve para os Filipenses, se eu não me engano, ele fala: eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu não foi em vão. Eu estou preso aqui, mas, cara, o evangelho continua. Até porque toda a guarda imperial já ouviu falar de Jesus. O que era isso? Isso era uma prova do propósito de Paulo, da identidade e do propósito de Paulo, que acabou no destino final dele. Ali toda a guarda imperial soube, os imperadores souberam, os governadores souberam, todo mundo sabia quem era Jesus por causa de Paulo estando preso, os reis e o povo de Israel. Mas eu quero te chamar a atenção para esse texto, por quê? Esse texto aqui mostra a identidade de Paulo. Quando Deus chamou Paulo, ele falou assim: ó, te deu uma identidade nova. Agora você vai sair de perseguidor e vai se transformar em um plantador. Para quem não conhece a história de Paulo, o que eu vou falar agora pode parecer surpresa. Para quem conhece a história de Paulo, vai cair a ficha assim, ó. Mas sendo conhecedor ou não dessa história, eu tenho certeza que isso vai te beneficiar e é um princípio que pode valer para a sua vida inteira. Por quê? Ao longo da história de Paulo, assim que ele tem esse encontro com Jesus, ele não sai direto pregando o evangelho. A gente lê a Bíblia e a gente passa de uma página para outra e esquece que de uma página para outra tem semanas, meses, anos, décadas às vezes centenas de anos. Quando termina o Antigo Testamento e começa ali Mateus, que também não é o começo do Novo Testamento, porque o Novo Testamento começa depois que Jesus morre, então começa em Atos, né? Mas enfim, quando vira essa página, passam-se centenas de anos. Quando acaba Gênesis e começa Êxodo, passam-se centenas de anos. A gente precisa saber disso quando a gente lê Bíblia. Mas enfim, na história de Paulo, Paulo não saiu direto assim, falava: vamos pregar isso daí porque eu ouvi essa mensagem de Jesus. Não. Paulo, ele aguarda, ele vai para o deserto, passa uns 3 anos falando só com Deus. E aí tem um outro relato que diz que Paulo foi ao céu e recebeu coisas que não dava para escrever, não dava para relatar. E aí a gente não sabe se foi nessa visão de Atos 9 ou se foi depois. Mas depois desses 3 anos, ele faz uma viagem para Jerusalém, se eu não me engano, ou para uma das regiões onde estão os discípulos. A gente encontra esse pedaço aí, ali por volta de Atos 15, participa de uma reunião, decide o que pode, o que não pode, recebe um aval de um cara chamado Barnabé, fala: ó, esse cara é sinistro mesmo, ele viu Jesus mesmo, pode deixar ele pregar. E aí dali para frente passam-se mais alguns anos, aproximadamente 14 anos. Se você ler a carta de Gálatas, você vai ver no capítulo 1 Paulo contando essa história. Fiquei 3 anos no deserto, fui lá em Jerusalém, conversei só com João, Pedro e Tiago, se eu não me engano, mais ninguém. Depois voltei, e aí quando eu voltei, passou esse tempo todo, fiz essas viagens, passaram-se 14 anos. Aí eu recebi a mão direita da comunhão dos discípulos, que quer dizer, eu recebi a autorização deles para pregar. Enfim, a história demorou. Nessa história toda, você não vai encontrar nas páginas da Bíblia, de Atos 10 até Atos 15, 16, 17, quando começam a história das viagens missionárias, você não vai encontrar isso que eu vou te falar agora. Mas se você passar pela Bíblia inteira e juntar os pedaços do quebra-cabeça, você vai ver como isso é óbvio. E o que eu quero focar nessa mensagem, eu já vou acabar com isso daqui, essa é a minha última fala. O que eu quero deixar como centro da minha mensagem, embora eu já falei para você de propósito, já falei de propósito, identidade, destino, já falei sobre um monte de coisas, eu quero deixar esse centro dessa mensagem, que é o seguinte: 5 pessoas bases para o seu propósito de vida. 5 pessoas bases são o fundamento da sua vida para que você viva o seu propósito, aquilo que você entende que Deus te chamou. São 5 personagens, 5 características. Uma delas é o Paulo. Mas vamos lá. Todo mundo, eu e você, todo mundo precisa dessas 5 pessoas se quiser viver o seu propósito de maneira plena. E todo mundo em algum momento da vida, uma dessas 5 pessoas. Elas se intercalam. Uma hora você é uma, outra hora você é outra hora você é vários ao mesmo tempo. Então, senta aí, anota, porque Deus abençoa quem anota, está no livro de Heresias, no capítulo 1, brincadeira, tá? Vai que é a igreja tradicional, né? Enfim, Deus abençoa quem anota é um negócio que a gente fala aqui para você lembrar, memorizar. Mas pega isso daí, 5 pessoas base, para você exercer o seu propósito, viver o seu propósito de maneira plena, completa, sem falta. A primeira delas é a seguinte: todo mundo precisa de um Gamaliel. Todo mundo precisa, o tempo todo na vida, de um Gamaliel. Nos nossos dias, a gente chama o Gamaliel de mentor, mestre, seja lá o que for, mentor. Está muito na moda hoje mentoria. E a gente tem mentoria para tudo. Tem mentoria de mídia social, mentoria de Instagram, mentoria de Telegram, mentoria de desenvolvimento pessoal, mentoria de business, mentoria de logística, mentoria de como vender curso para fazer mentoria de mentores que vendem curso para fazer mentoria. Enfim, tem mentoria para tudo.
Verdade é, todo mundo precisa de um mentor, todo mundo precisa de um Gamaliel. Quem era Gamaliel nessa história de Paulo? Gamaliel foi o cara que criou Paulo nas leis judaicas. Quando Paulo diz, eu sou judeu dos judeus, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um rabino entendido, que pregava muito e sabia muito da lei, e com ele Paulo aprendeu tudo que ele sabia sobre judaísmo. Então todo mundo precisa de um mentor, o tempo todo. Se você não tem um mentor, cara, você precisa achar um mentor em várias áreas da sua vida. No seu relacionamento, se você é casado, cara, você precisa de casais que estão 10 anos na sua frente. 10 anos na sua frente. Já tem filhos, para você ver como é que eles fazem. Se você é solteiro, você precisa de alguém que é casado há 2 anos. Se você é adolescente, você precisa de alguém adulto já, nem jovem. Se você está começando na carreira, você precisa de um executivo que já está lá na frente. Todo mundo precisa de um mentor mais velho. Esse é o Gamaliel, é com ele que você aprende. Mas eu já sei tudo, eu tenho acesso, eu tenho o Google. O problema dessa geração é esse. A gente acha que sabe tudo e se torna muito prepotente, arrogante e falha em perceber que o conhecimento está na ponta da língua do nosso irmão aí do nosso lado. Todo mundo precisa de um Gamaliel. Essa é a primeira pessoa da sua fundação, da sua base. Segunda pessoa, todo mundo precisa de um Paulo. Todo mundo precisa de um Paulo. Quem é o Paulo? O Paulo é o cara que derruba barreiras. O Paulo é o cara que, se fosse no Eneagram, é o número 8. É o cara decidido, é o cara que arrebenta. Não sei se você conhece o Eneagram, mais uma coisa para você procurar. O Paulo é o cara que fala, nós vamos fazer isso e vai embora, vai fazer e o pessoal vai seguindo. Todo mundo precisa de um Paulo na vida. E às vezes a gente precisa ser Paulo na vida. Às vezes é hora de parar de pensar, calcular demais e bora fazer, vamos botar em prática, não tem tempo para perder. Carpe diem, né, que é a expressão, a gente só vive uma vez. Então vamos viver, né? Vamos viver hoje, viva o hoje. Todo mundo precisa de um Paulo junto com ele e precisa às vezes ser Paulo. A terceira pessoa dessa fundação é o seu Barnabé. Quem é Barnabé na história de Paulo? Enquanto Paulo estava lá tentando desbravar as coisas, ele estava batendo numa parede. John Maxwell escreveu um livro, As 21 Leis Irrefutáveis de Liderança, e a primeira lei que ele coloca no livro é a lei da tampa. Às vezes a gente tem uma tampa que a gente não consegue passar desse teto, nosso potencial de liderança, potencial de lidar com gente, potencial de gerenciar problema, potencial de seja lá o que for que você faz. E aí a gente precisa abrir essa tampa. Como é que a gente abre essa tampa? Com Gamaliel, né, nos ensinando, com a bravura, né, com a excelência de um Paulo, mas também com como é que eu posso dizer? Com a misericórdia de um Barnabé. Barnabé, na história de Paulo, quando Paulo se apresenta nos discípulos e tal, Barnabé é o cara que dá o aval. É o cara que já conhecia os discípulos, é o cara de dentro, é o QI. É o cara que já convivia com eles. E aí ele pega Paulo pela mão e fala, esse cara aqui, ele viu isso, 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 eu vi ele pregando, o cara é bom, ele sabe o que está falando, e isso é de Deus. E aí os discípulos falam para ele, então vai. Então você está autorizado a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aí a partir dali, Paulo vai. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo precisa de alguém para dar um aval. Nós não somos totalmente independentes, nós não somos uma ilha, nós somos seres sociais. E a gente precisa de alguém para nos dar um aval. E não necessariamente é uma pessoa mais velha, uma pessoa mais... Não. Às vezes é uma pessoa que tem mais experiência ou às vezes é uma pessoa que está mais conectada. Eu transito pelo Brasil e pelo mundo, né? E eu conheço muita gente. E 99% das pessoas que eu me conectei por causa de um cara chamado Daniel Paikia, que é um dos pastores da igreja de onde eu venho na Austrália, e nas transições dele para o mundo, pelo mundo, enquanto eu ia traduzindo, ou seja, enquanto eu ia servindo com alguma coisa que tem a ver com o meu propósito, mas que serviu o propósito dele, tá aqui uma dica interessante também. Você nunca vai conseguir viver o seu propósito pleno se você não tiver coragem de servir o propósito de alguém durante um tempo. Ninguém nasce rei, você precisa conquistar reinado. Falei igual os coach agora, hein? Caraca... Essa vai para o Instagram. Mas não é bem isso que eu quero dizer. Nem todo mundo vai reinar, vai prosperar, vai ser rico, milionário, não é isso? Mas a gente precisa conquistar as nossas coisas. Ninguém nasce rei, é uma expressão. Então, só nasce rei o filho do rei. Todo o resto precisa trabalhar. Então, quando a gente fala de um Barnabé, Barnabé é esse cara que dá um aval. Fala, esse cara trabalhou duro, esse cara sabe o que está falando e ele merece uma chance. Esse é o Barnabé. E se você não estiver disposto a servir o propósito de alguém por um tempo da sua caminhada, por uma jornada, você é jovem, tem 15, 16, 18, 20, 25 anos talvez, é muito cedo, cara, para você pegar uma plataforma
Falando de pregadores, eu falo muito com pregadores. Por que você quer pregar aos 25 anos de idade? Por que com 30 anos de idade você quer pregar em várias igrejas? Para quê? Para quê? Tudo isso é nuvem de vento, vaidade, é efêmero, não dá em nada. Dedique-se aí, construa sua plataforma, vai mais fundo do que largo, né? Crie profundidade no poço ao invés de criar piscina larga, porque piscina larga geralmente é rasa, porque precisa de muita água para encher. É melhor furar poço fundo que com um fiozinho de água você enche. Tá entendendo? É melhor poço fundo que piscina rasa. Essa também pode ir para o Instagram, você pode copiar essa daí. Mas enfim, eu estou querendo te dizer o seguinte, você precisa servir o propósito de alguém por um tempo, para entender que você só consegue liderar se você aprender a seguir. Tá entendendo? E a igreja é um lugar perfeito para isso. Enfim, Gamaliel, Paulo, Barnabé. A quarta pessoa desse conjunto, para você viver o seu propósito, é o Silas. Quem é o Silas? O Silas é o cara que faz contigo. Se Gamaliel é o cara que ensina, o Paulo é o cara que faz e o Barnabé é o cara que dá o aval, o Silas é o companheiro. Silas é o cara que faz contigo. Na história de Paulo, quando você vai lendo Atos, você vê que Paulo fala, Lucas conta que eles estavam na prisão e aí numa determinada noite eles cantavam. Paulo e Silas na prisão cantavam. Cara, o cara para estar na prisão, igual o Paulo, dizem os historiadores que a prisão romana o cara sentava com a perna aberta, esticada, igual um espaguete, assim, com os braços e guarda, um sofrimento constante. O cara para cantar nessa circunstância, ou ele está doidão de alguma substância entorpecente, ou ele tem muita certeza do que o Espírito Santo está fazendo com a vida dele. Eu acho que era o segundo caso. E Silas era o cara que encorajava Paulo, era o cara que faz contigo. Eu tenho um amigo que vem me encorajando bastante. Na verdade, é até injusto eu falar isso, porque eu tenho vários amigos aqui na minha igreja. Cara, a galera da minha igreja, o meu time, a gente chama eles de Navy Seals, né? A galera que é pau pra toda obra. E esses caras, mano, o que precisar a gente faz. A gente viaja junto, a gente grava junto. É fantástico, são os meus Silas. Eles fazem comigo. Eu tenho outros amigos espalhados aí pelo Brasil que fazem comigo. Eles estão fazendo missão lá e eu fazendo missão aqui. Enfim, não vou citar nomes porque acho que seria tirar proveito demais de uma coisa à toa. Mas você precisa de um Silas. Você precisa de alguém que segura na tua mão e fala, vamos junto, vamos comigo. E por último, todo mundo precisa de um Timóteo. Quem é o Timóteo? Se Gamaliel é o cara que ensina, se Paulo é o cara que faz, Barnabé é o cara que dá um aval, Silas é o cara que faz contigo, Timóteo é o cara que aprende de você. Ah, mas eu não sei nada, Pedro, eu comecei agora. Mano, se você começou ontem, você já está na frente de quem está começando hoje. Então você já pode ensinar, ainda que pouco. E aí, se você for inteligente, você vai procurar os Gamaliels, ou Gamaliéis, sei lá como é que fala o plural disso, para que eles possam ensinar. É uma tática que eu uso sempre. Eu sempre tento ser o cara mais burro da sala. Aonde eu for, eu tenho que ser o cara mais burro. Por quê? Porque aí eu sou forçado a aprender. Eu nunca quero ser o cara mais inteligente. Eu nunca quero ser o cara com a palavra final. Eu nunca quero ser o cara que põe o ponto final na frase. Eu nunca quero ser o cara que termina a conversa. Eu sou sempre o cara que faz mais perguntas. Eu sou sempre o cara que quer saber mais, quer investigar mais. Às vezes isso aí me põe em problemas, mas na grande maioria das vezes eu acabo aprendendo e isso me beneficia bastante. Timóteo é o cara que aprende contigo. Então vamos lá. Você quer viver seu propósito? Como aqui em Atos, capítulo 9, no versículo 15 que a gente leu, quando Deus fala para Ananias, Ananias, só vai, porque esse cara é meu, eu sei o propósito que eu tenho para ele, ele vai pregar para os que não são judeus, ou seja, nós. A mensagem de Jesus chegou até a gente por causa de Paulo, praticamente. Ele escreveu o Novo Testamento quase inteiro. Ele vai pregar para os não-judeus, ele vai pregar para os reis, as autoridades, e ele vai pregar para o povo de Israel. O cara cumpriu a missão. O cara era top. E aí, para viver isso ao longo da história de Paulo, você encontra pelo menos esses 5 personagens. Gamaliel, que é o mentor, o cara que ensina. Paulo, que é o próprio Paulo, é o cara que faz. Barnabé é o cara que dá o aval, que autoriza, que fala para quem já está no meio, ó, esse cara é bom. Silas é o cara que faz contigo, é o companheiro, segura na tua mão, pau para toda a obra, toma uma pedrada contigo e pula na frente do tiro por você. E por último, Timóteo, é o cara que aprende contigo aquilo que você já aprendeu. Afinal de contas, Paulo escreve para o próprio Timóteo, né? Timóteo, encontra homens que treinem homens que saibam treinar homens, que é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. A nossa vida, cara, o nosso discipulado, a vida de igreja, a vida de cristão, a vida com propósito, uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida sem falta, é uma vida de continuidade, onde a gente aprende e ensina. Onde tem Gamaliel uma hora, onde tem Paulo na outra, onde tem Silas na outra, Barnabé na outra, Timóteo na outra e vários outros tantos personagens.
E onde, às vezes, ao mesmo tempo, você é Timóteo para um, Gamaliel para outro, Barnabé para um, Paulo para outro. Terminando, cara, eu quero te encorajar com o seguinte, você que está assistindo, muito provavelmente você tem menos de 70 anos de idade. Você está jovem. A expectativa de vida está subindo exorbitantemente. A gente vai viver muito tempo. É muito provável que a minha geração seja a primeira geração a ter uma média de vida, ou a dos meus filhos talvez, uma média de vida de 90 anos de idade. Está aí a medicina, biotecnologia, inteligência artificial. A gente precisa tirar proveito disso. A gente precisa viver cada dia como se fosse o último e ao mesmo tempo sabendo que cada dia contribui para a eternidade. Então eu quero te encorajar a fazer o seguinte. Primeiro, questione-se. Qual é o seu propósito? Quem é você? Qual é a sua identidade? O que você faz? Qual é o seu propósito? E para onde você está indo? Qual é o seu destino? Segundo lugar, essa é a primeira tarefa, dever de casa. Você vai sair daqui dessa reunião hoje, ou vai desligar esse vídeo aqui, e você vai se fazer essa pergunta. Você vai escrever isso e vai se fazer quem sou eu, o que eu faço e para onde eu vou. Você pode até adicionar uma outra pergunta do Jim Collins e do outro cara que escreveu o Energy Bus, né, o ônibus da energia, escrevi o nome dele agora, que diz o seguinte: quem vai contigo nessa jornada? Quem são as pessoas que você vai colocar no ônibus, né? Então, quem é você? O que você faz? Para onde você vai? E quem vai contigo? E aí, já usando essa última ponte aqui, segundo dever de casa, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever num pedaço de papel quem são as pessoas que você quer que ocupem essas 5 posições. Você é o Paulo. Nessa história, você é o Paulo. Então, quem você quer que ocupe a posição de Gamaliel? Do seu casamento, no seu relacionamento, na escola, no trabalho, nos seus projetos, no empreendedorismo, na igreja, um mentor para cada área. E você não precisa nem estar pessoalmente, tá? Tem muita gente que fala assim, eu queria que o Ed, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, o Ed é um cara que eu dei sorte de conhecer, é meu amigo hoje, um bom mentor. Mas nem todo mundo vai conseguir, até porque é inviável o cara sair lá da Bahia para vir falar com o Ed, besteira. O que você faz? Leia os livros, tudo que eles sabem está escrito nos livros, né? Ou grande parte do que eles sabem está escrito nos livros. Um dia eu vou escrever um livro, se Deus quiser. Então você precisa definir quem serão os seus mentores, seus Gamaliels ou Gamaliéis, quem vai ser o seu Barnabá, quem vai te dar aval, aonde você está indo, no seu destino, lembra ali na primeira coisa? Para onde você está indo já tem gente no meio. Quem é o seu Barnabé? Com quem que você vai criar uma conexão? Com quem que você se identifica? Quem é o seu Silas? Quem faz contigo? Quem caminha contigo? Quem está disposto a abandonar todo o estilo de vida para viver contigo? E por último, quem são os seus Timóteos? 1, 2, 3, 4, 5, 10, não sei, vai depender da sua capacidade de gerenciar pessoas. Quem são os seus Timóteos? O meu objetivo é te fazer pensar. Eu gosto de dizer que eu prefiro um grupo pequeno de pensadores do que um bando de seguidores. Eu espero que eu tenha te feito pensar e que todo esse conteúdo que você anotou agregue valor para a sua vida e te edifique a igreja. Espero que você possa colocar tudo isso em prática. É a minha oração por você. Tenho certeza que assim que a gente acabar, você vai ter um momento de oração. A minha oração por você daqui é que esse conteúdo te faça pensar de tal maneira que você mude pelo menos 1 ou 2 coisas na sua vida para encontrar o seu propósito e viver esse propósito de forma plena. Beleza? Eu sou o Pedro da Capela, espero que você tenha gostado. Deus te abençoe. Espero poder estar contigo um dia, com vocês aí um dia, em breve. Em Cabo Frio, principalmente no verão, me leva para pregar no verão para a gente poder ir para praia, beleza? Deus te abençoe, um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu!